Boa noite, nobres irmãos e irmãs, paz seja convosco, sejam todos muito bem-vindos a mais estudo no canal A Plenitude das Escrituras. E o tema de hoje, meus irmãos, é enfrentando dias difíceis, superando as ansiedades e incertezas. Então, meus irmãos, sintam-se todos cumprimentados, fiquem todos à vontade mais uma vez no estudo da Palavra de Deus. E peço para os irmãos, né, que por gentileza possam deixar o vosso like, deixar depois também um comentário, pois isso ajuda muito na ampliação, na divulgação desse estudo, nesse vídeo, na plataforma do YouTube, para que possa alavancar mais e que essa palavra chegue a muito mais pessoas, para que também ouçam essa palavra e sejam edificadas, certo? Então, meus irmãos, o tema de hoje, da palavra de hoje, é um tema, creio eu, muito pertinente, porque ainda mais nos dias de hoje, temos enfrentado dias difíceis, temos enfrentado problemas, né, diários, e creio eu que é um tema para que possamos refletir sobre isso e, através da palavra de Deus, que ela nos mostra, nos ensina, assim, diante desses dias difíceis, dias angustiosos, possamos superá-los, que é, como demonstrado o tema do estudo, superando as ansiedades e incertezas do dia a dia, de nossas vidas, porque muitas das vezes nós podemos nos encontrar desta forma, ansiosos, às vezes um pouco incertos, né, do futuro, do dia de amanhã, justamente por estarmos passando por dificuldades, seja de qual natureza for, né, financeira, questão de enfermidade, problema familiar e por aí vai, né? Então, pensando nisso, eu trouxe esse estudo, que possamos hoje meditar e possamos sair daqui, né, edificados e ensinados para que nós possamos colocar em prática e superarmos, né, com a graça de Deus, com a palavra dele, temos essas práticas e superarmos essas ansiedades, essas incertezas que nós muitas das vezes nos encontramos, né? Então, meus irmãos, vamos aqui dar início ao estudo, a apostila na tela. Vivemos em tempos desafiadores, marcados por incertezas, ansiedades e preocupações. As pressões do dia a dia, crises mundiais, problemas pessoais, frequentemente nos levam a questionar o futuro e a nossa capacidade de enfrentar as adversidades. Essas dificuldades não são exclusivas dos nossos dias. Servos de Deus em toda a história também enfrentaram momentos de profundo desalento e insegurança. Contudo, a palavra de Deus nos oferece princípios claros e exemplos poderosos de como superar tais desafios, confiando na soberania e fidelidade do Senhor. E nesse estudo, né, meus irmãos, então vamos aqui explorar através das Escrituras ensinamentos sobre como podemos lidar com esses dias difíceis, com essas preocupações, né? Iremos aqui analisar exemplos bíblicos, né, de servos de Deus que também passaram por momentos assim em suas épocas e assim possamos concluir, né, com uma mensagem de fé, de esperança, né, de fortalecimento para todos nós, né, todo o corpo de Cristo, a igreja. Então nós vemos, né, claramente que passamos, né, por esses momentos, tempos difíceis, desafiadores, né, do dia a dia, pressões, problemas pessoais, crises, né, mundiais. Nós passamos aí por momentos que do nada, né, pode vir uma crise financeira mundial, uma crise que veio aí, né, alguns anos atrás, né, a questão da saúde, e muitos ficaram realmente com medo, ansiosos, né, com medo de perder o seu emprego, de ter que tomar, né, questões lá das picadinhas, né? E por isso que vem essas coisas.
E muitas das vezes somos levados a ter essas reações, né? De ficar ansioso, preocupado, que à primeira vista é algo até normal, né? Nós somos humanos, né? Temos essa pretensão, né? Essa questão de realmente ficarmos dessa forma. Só que o que eu irei mostrar aqui no estudo também, que nós não devemos nos mantermos, né, nesse estado sempre. A pessoa, ela pode ter o medo, a preocupação, a ansiedade, mas deve superar através com a comunhão com Deus, com a palavra dele, o que nos ensina, nessa comunhão com o nosso Deus, com a graça dele, podemos superar, certo? Então vamos ver aqui então a ansiedade e a incerteza na perspectiva bíblica, como que isso funciona, né? O que é a ansiedade e como ela nos afeta, né? A ansiedade é uma preocupação excessiva com os eventos futuros. Ela pode nos paralisar, roubar nossa paz e desviar o nosso foco de Deus. A Bíblia reconhece que enfrentaremos momentos de temor, mas nos instrui a confiar no Senhor em todas as coisas. Então, vemos a ansiedade e comparada ao ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. Como vemos em Mateus 6, dos versos 25 ao 34, Jesus aborda diretamente o tema da ansiedade. Ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Aqui o Senhor Jesus nos convida a confiar na providência divina. Ele utiliza a natureza como um exemplo, mostrando que Deus cuida das aves do céu e das flores do campo. Se o Senhor supre as necessidades dessas criaturas, quanto mais cuidará de nós, que somos feitos à sua imagem e semelhança? Então nós vemos claramente o Senhor Jesus fazendo, né, essa comparação, porque se Deus, né, em sua soberania, ele cuida de forma tão amorosa das coisas naturais, né, da vida, os animais, flores do campo, né, o Senhor Jesus mostra, né, que veja, né, os lírios do campo, quão eles são belos, né, nem mesmo Salomão, em sua maior glória, riqueza, ele se vestiu de maneira tão preciosa, né? Então, ele mostra que os pardais também, né, sempre, todos os dias, suas necessidades, né, são suprimidas. Então, imagine nós que somos a imagem e semelhança de nosso Deus, como ele pode cuidar de nós todos os dias, principalmente em nossas necessidades, né, o de comer, o de beber, o de vestir. Então, é sempre Jesus, ele dá ele faz essa pergunta para dar para as pessoas ali naquele momento que estavam ouvindo ele, e até nós hoje que lemos, refletirmos. Poxa, se Deus cuida dessa forma dos animais, da natureza como um todo, quanto mais nós que somos a imagem e semelhança dele e também ainda somos filhos, porque somos cristãos, somos, né, filhos dele através de Cristo Jesus. Além disso, Jesus nos lembra que preocupar-se não acrescenta um só instante em nossa vida. E é uma grande verdade. Porque nos preocuparmos excessivamente, isso não vai trazer, a gente não vai viver mais, né, em estar se preocupando. Então, claramente, Jesus demonstra que a preocupação excessiva ela é totalmente inútil. Nós não podemos cair nessa armadilha, neste erro de ficarmos nos preocupando. Temos que confiar em Deus, na providência divina, como o próprio Senhor Jesus nos ensina, nos deu o exemplo, né? Jesus, ele foi sempre muito confiante na providência, na provisão de Deus, do Pai. Nós devemos ser da mesma forma. E aqui nesse estudo, mas como devemos ser dessa forma? Nesse estudo eu irei, né, com a graça de Deus, através da palavra dele, mostrar como podemos, né, fortalecer isso em nós. Então é isso. Então a preocupação, ela não acrescenta nada em nossa vida, não vai fazer a gente viver mais, não vai nos edificar em nada. Ela só é como fosse
um estorvo, né? Uma pedra que vai fazer, pelo contrário, vai causar ainda mais problema em nós, vai trazer estresse, justamente ansiedade e vai causar até problema, né? Já é até já comprovado, né, através de estudos que a preocupação, né, causa doença, a pessoa envelhece mais rápido e tantas outras coisas. Então, a ansiedade muitas das vezes surge de um desejo de controle. Isso aqui é muito importante, irmãos. A ansiedade muitas vezes surge de um desejo de controle. Jesus nos ensina a render esse controle a Deus, confiando que Ele tem um plano para cada aspecto de nossas vidas. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, como vemos, né, em Mateus 6, no verso 33, é a chave para superar a ansiedade, pois nos concentra no que é eterno em vez do que é temporal. Então, meus irmãos, isso aqui é uma grande verdade, porque muitas das vezes a gente cai num erro da ansiedade porque queremos controlar tudo em nossas vidas. E como é essa questão? É claro que tem coisas que podemos sim ter um certo controle, né? A gente pode sim controlar o dinheiro que nós gastamos, né? O que comemos, o nosso tempo. Nós podemos sim administrar o nosso tempo, né? Como a gente sabe, tudo nessa vida tem um tempo, né? A gente pode ali no nosso dia a dia dividir para fazer uma coisa, né? O tempo tem tempo de trabalhar, de tirar a folga, de ler alguma coisa, fazer alguma coisa, né? Dividir o dia em vários momentos para fazer cada uma coisa, né? Trabalhar, estudar, estar com a família e tantas outras coisas. Então, tem certas coisas que podemos sim controlar. Temos essa capacidade de administração. Só que tem coisas, irmãos, que não tem como. Não tem como nós controlarmos. Tem certas coisas que nós devemos, como cristãos, colocar na mão de Deus, né? Ou melhor, nas mãos de Deus, e confiar que Ele vai, em sua misericórdia, né? Em sua soberania, agir da melhor forma para nosso melhor. Que Deus, Ele é perfeito, o agir dele é soberano. Então, tem certas coisas que devemos entregar, render esse controle a Deus. Jesus mesmo ele falou que nós não podemos nem mesmo, né, tornar um fio da nossa cabeça, né, branco. Então, ou seja, Jesus está querendo dizer ali, ensinar que tem certas coisas que não estão ao nosso controle. Devemos render o controle a Deus. E muito disso é em nossas vidas, a nossa saúde, o dia de amanhã, como o próprio Senhor Jesus fala, né? Não se preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Ou seja, devemos viver um dia de cada vez. Até irei abordar essa questão aqui no estudo mais para frente, que, né, com mais detalhe. É um dia de cada vez. Que ficou no passado, ficou. O que virá, não se preocupe, iremos ali, né, com a graça de Deus, nos aprontando, nos preparando. E o que vir, né, a gente vai vencer, a gente vai superar com o poder de Deus, né, com a graça de Deus em nossas vidas. Então tem certas coisas que não tem como nós controlarmos, tem que deixar na mão de Deus. E muito dessa preocupação de querer controlar tudo em nossas vidas, e aquilo que não está ao nosso alcance, aí causa esse tipo de preocupação. Né? Muitas das vezes até mesmo medo, às vezes tem pessoas, né, que têm ali o medo da morte, né? É uma preocupação tanto quanto que não faz sentido, porque isso não está nas mãos dela. Né? Então só Deus tem esse poder. Então a gente deve render esses controles das coisas, de muitas de nossas vidas, a Deus. O que acontecerá amanhã, a nossa vida, a nossa saúde, né? Os planos que Deus tem para nossas vidas, no momento certo Ele irá
concluir, vai finalizar, bênçãos e coisas assim do tipo. A gente não pode se preocupar com isso. Então nós devemos, né, o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina a render esse controle a Deus, confiando que Ele tem um plano para cada aspecto de nossas vidas. Então possamos então buscar o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar sempre, que assim será a chave para o nosso sucesso espiritual, de nós superarmos essa ansiedade, superarmos as incertezas do amanhã, porque ao momento que a gente busca o reino de Deus, nós somos preenchidos pelo Espírito Santo, nós somos movidos e nós somos colocados em nós frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito é justamente a coragem, a paz que excede todo entendimento, a paz de Deus. Então, nós ficamos tranquilos, confiando que Deus ele vai agir e tudo está sob o controle, mas o controle dele, não nosso. As outras coisas que podemos se controlar, como eu dei aqui o exemplo, isso a gente está a nosso cargo, está a nosso alcance. Agora, tem coisas, como eu dei também aqui o exemplo, não está. Então, devemos colocar nas mãos de Deus e confiar que Ele irá agir. Então, meus irmãos, isso é uma grande verdade. Muitas das coisas que nós ficamos ansiosos é por isso. É um desejo de querer controlar. É um desejo de querer controlar tudo, tudo, até aquilo que está totalmente fora do seu alcance. E isso não deve, porque você não é Deus, nós não somos deuses. Então, aquilo que está ao nosso alcance, nós fazemos, nos aprontamos ali, concluímos, e aquilo que está fora do nosso alcance, que só está, né, ao cargo, né, de nosso Deus, deixemos, ele vai agir e vai estar, né, justamente confiando, sabendo que Deus é perfeito, ele está tudo sob controle, nas mãos dele. Então possamos buscar sempre em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e assim nos iremos concentrar, irmãos, no que é eterno, em vez do que é temporal, que é passageiro. Então, muitos se preocupam com as coisas passageiras deste mundo, dessa vida do dia a dia, coisas que, como está dito a palavra, vai passar, e por isso causa essa ansiedade, e possamos nos concentrar no que é eterno, na providência divina, na graça de Deus, nas coisas do reino, que isso vai nos preencher de paz, de alegria, de contentamento, né? E a gente vai seguindo a vida com paz, com tranquilidade. Então vamos aqui também no cuidado amoroso de nosso Deus. Vemos em 1 Pedro 5:7, encontramos um outro grande conselho, precioso, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha aqui que Pedro ele fala. Então Pedro nos lembra que Deus não apenas está ciente de nossas lutas, mas também se importa profundamente conosco. Lançar nossa ansiedade sobre ele significa entregar nossos temores em oração e descansar em sua paz. A oração é uma ferramenta poderosa para lidar com a ansiedade. Quando levamos nossas preocupações a Deus, estamos reconhecendo a nossa dependência dele, permitindo que sua paz nos sustente. A confiança em Deus alivia o peso de tentar carregar tudo sozinho. Então, novamente, irmãos, vimos o mesmo princípio que vimos aqui anteriormente, né, em Mateus 6, que é justamente esse desejo, esse peso de querer carregar tudo sozinho, que é justamente querer controlar tudo. Então, se nós confiarmos em Deus, essa confiança em nosso Deus, Ele nos alivia, Ele tira essa pedra de nós, esse peso de querer carregar um mundo nas costas. Esse mundo é, né, como disse, é tudo, às vezes até querer na vida das pessoas, né, de parentes. Às vezes, infelizmente, nem tudo nós devemos nos meter, né, querer
fazer algo, porque tem coisas que não tem como. Então muita gente também se preocupa em ajudar muito também. Uma coisa interessante que às vezes a pessoa quer muito ajudar todo mundo, e aqui não estou falando que é errado querer ajudar, mas tem coisas que não é possível a querer se preocupar com ali, com até com toda a família, né? Até parentes, querer ajudar todo mundo e todos, e isso até causa um certo, né? A pessoa fica carregada, não tem como. A gente tem que fazer, como eu disse, tem que fazer tudo que está ao nosso alcance. Nem tudo iremos fazer, aí vai ter que deixar nas mãos de Deus, orar, interceder pelas pessoas. Então é aquilo, e também a questão de quando nós estamos ansiosos, estamos preocupados, devemos o quê? Lançar essa ansiedade sobre o nosso Deus. Em que sentido? Orar, ali dobrar os nossos joelhos e fazer uma oração, olha, Pai, eu estou com essa preocupação, estou me sentindo dessa forma, tal coisa está me fazendo mal, aqui, certa coisa, amanhã vai ocorrer algo e eu estou preocupado, né? Às vezes temos algo importante para ser resolvido, né? Para nós resolvermos, às vezes questões familiares, questões na justiça, tantas coisas que podem nos causar essa preocupação. E quando nós estamos assim, devemos orar, lançar essa ansiedade a Deus. Porque como o próprio Pedro fala, porque ele tem cuidado de vós. Então, se Deus está cuidando de nós, está ao nosso favor, devemos o que? Sempre recorrer a Ele. Em todo momento, tudo que nós sentimos de ansiedade, de medo, preocupação, a gente deve buscar entregar isso a Deus, para que assim Ele venha receber. É claro que Deus ele sabe de tudo, mas é muito importante nós verbalizarmos isso, pedir, porque é isso que Deus quer de nós. Ele vai cuidar, ele vai estar a cargo daquilo e vai resolver ao nosso favor. Então, tudo que está preocupando, ansioso, isso aqui é muito importante. A oração. Deus está preocupando, ele tem uma preocupação profunda conosco. Então, se nós possamos lançar essa ansiedade, verbalizarmos o que está nos preocupando, o que está nos causando, porque nós estamos ansiosos, fale com Deus, né? Abre o seu coração, ó, Pai, eu estou sentindo isso, isso. Isso está me preocupando, está tirando minha paz, está tirando meu sono, né? Está me causando até, né? Às vezes até, eu fico até com, às vezes a preocupação é tão grande, né, que a pessoa causa até efeitos colaterais no corpo mesmo, a pessoa fica com dor de cabeça, né, enxaqueca, às vezes pessoas ficam até com queimadura no estômago. Eu já presenciei isso, a pessoa fica tão preocupada, causa até azia, até dor no estômago. Então é uma coisa que quando a preocupação, a ansiedade é muita, né, ela realmente causa efeitos colaterais no corpo. É impressionante. Então, para não chegarmos neste ponto, nós devemos entregar isso a Deus, colocar nas mãos dele, verbalizar. Isso é muito bom, isso realmente é terapêutico, né? Espiritualmente. Quando você verbaliza, você entrega tudo a Deus, você ora ali. Isso eu falo por experiência própria. Você dá um alívio no coração. Você sente realmente paz, realmente é como tirando uma pedra de dentro de você. Esse peso. Então, a oração ela é uma ferramenta poderosa para nesses momentos, para lidar com essa ansiedade. E ao orarmos, Deus ele vai tomar nossas causas e vai trabalhar e vai lutar para nós vencermos, superarmos esses momentos. Então, isso é uma grande ferramenta aqui, é isso, é a oração. Todo momento, você sentir isso, nós sentimos algo disso, parecido dessa natureza, dobrar os nossos joelhos e entregarmos a Deus essa ansiedade, e Ele, em contrapartida, Ele vai nos entregar a paz dele. É uma troca. A gente entrega a Ele as nossas ansiedades, nossas preocupações, confiando que Ele vai agir, e em troca a Deus, o que Ele vai fazer? Ele vai retornar a nós e vai nos entregar a paz dele.
Olha só, é uma troca. A paz que excede todo entendimento, essa paz que excede todo entendimento, é aquela paz que mesmo em momentos difíceis, sombrios, nós estamos, mesmo com, muito das vezes pode vir sim um temor, nós estamos em paz. É até meio paradoxal, mas aqui nesse estudo a gente vai compreender melhor isso ao decorrer do estudo. Então é isso, é uma troca. Quando nós entregamos a Ele as nossas ansiedades, as incertezas, em oração, nos entregamos a Ele, Ele em troca nos entrega, nos devolve, nos dá a paz dele que excede todo o entendimento. Então, se estamos reconhecendo nossa dependência dele, permitindo que a paz dele nos sustente. E aquilo, novamente, a confiança dele, a confiança nele, perdão, alivia o peso que muitas das vezes queremos carregar, né, sozinhos. E é um erro. Então vemos aqui agora, irmãos, exemplos bíblicos de superação. Então, vemos aqui então casos de homens de Deus, né, nas escrituras que superaram esses momentos difíceis, esses problemas e com a graça de Deus, né? Então vamos ver que o primeiro exemplo disso foi José, confiança em meio à adversidade. José foi vendido como escravo por seus irmãos, enfrentou falsos testemunhos e anos de prisão no Egito. Apesar disso, ele permaneceu fiel a Deus. Em Gênesis 50:20, ele declara: Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. José foi um exemplo de perseverança e confiança em Deus. Mesmo em situações de que parecia abandonado, ele reconhecia que Deus estava no controle. Então vejamos que o próprio José, ele declara, né? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Então veja que até mesmo algo que mal que acontece em nossas vidas, por por causa de terceiros, porque aqui foi, né, não foi ele em si que procurou este mal, mas foram, né, infelizmente ali os seus irmãos que fizeram por inveja, né, dele causar este mal, venderam ele como escravo, né, tramaram ali uma armadilha. Deus mesmo nesses momentos que nós passamos ruins, Deus ele torna isso em bem. Que nós vemos ali todo, né, a jornada, né, o arco ali de José. Ele foi ali traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, teve ali um certo momento de prestígio, depois ele novamente foi ao fundo do poço, né? Foi aquele caso que a esposa de seu superior tentou, né, querer adulterar com ele, e ali ele obviamente recusou, fugiu, e ela, né, criou ali um falso acusação, né, de abuso, e ele, né, foi preso, passou ali 2 anos na prisão, teve todo aquele ocorrido. Aí foi, né, que num grande momento ele interpretou, né, o sonho do rei e, né, Deus deu ali a interpretação e ele, né, conseguiu ali um grande respeito, prestígio por parte do rei e colocaram, né, até mesmo como o segundo maior, né, de todo o Egito, né, como governante, né, somente abaixo, obviamente, do rei. Então ali naquele momento todo, aquela conturbação, né, em sua vida, Deus ele tornou tudo aquilo mal em bem. No fundo, ele deu, né, ali pelo poder de Deus, por ser um homem obediente, temente a Deus, ele deu a volta por cima. E depois, né, até nessa frase, foi quando ele já estava, né, adiante dos seus irmãos. Ele, né, ele perdoa os irmãos, ele, né, chama os irmãos para viver, né, no Egito com ele, ali como súditos. Então, é isso, muitas coisas, Deus, e mesmo que a gente passe, a gente sofra esses momentos difíceis que nos causam essas angústias, esses medos, né, ansiedades, Deus ele transforma isso em bem. Deus ele é poderoso para ter esse poder, mesmo em situações que nós parecíamos, né, abandonados,
ele, nós podemos reconhecer que Deus estava tudo sob controle. E quantas vezes, né, não passamos por momentos assim? Eu creio que talvez os irmãos que estejam assistindo aqui tenham essa experiência em suas vidas. Em momentos que estava tudo desandando, parece que tudo estava indo por água abaixo. Em questões de dias, tudo muda. E a gente vê ali, a gente reconhece, a gente enxerga a mão de Deus nas nossas vidas. E a gente fica surpreendido, a gente fica, caramba, né? Olha aí. Mas muitas vezes a gente manteve a fé, manteve a esperança que Deus iria agir. Então é isso, confiarmos. José é esse exemplo de que Deus não abandona, Deus não deixa a pessoa de mão. Então, José ele nos ensina que mesmo em circunstâncias aparentemente desesperadoras, Deus está no controle. Ele usa os nossos sofrimentos para cumprir os seus propósitos e nos moldar para algo maior, muito maior. Então, Deus ele usa às vezes nossos sofrimentos, que não são eternos, são duradouros, para cumprir os propósitos dele em nossas vidas, para o nosso melhor, para o nosso aprimoramento, para a nossa, às vezes, muita exaltação, né? Como vimos aqui, José no fim ele foi exaltado. Então precisamos ter paciência e fé durante os processos, durante esses momentos. Podemos ter a paciência, esperarmos no Senhor, que no fim tudo irá se desenrolar para o nosso bem. Vemos também Moisés, confiança em Deus nos momentos que parece, né, não ter escapatória. Quando o povo de Israel estava encurralado entre o exército egípcio e o Mar Vermelho, a ansiedade e o medo dominaram o coração dos israelitas. Mas Deus deu uma instrução clara a Moisés. Deus fala: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14, 14. E no verso seguinte está escrito: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Disse aos filhos de Israel que marchem. Esse episódio nos mostra que mesmo em situações impossíveis, Deus é capaz de prover uma solução sobrenatural. Ele abriu o mar, mostrando que o Senhor mostrando que é Senhor sobre todas as circunstâncias, né? Ele é soberano. Então vemos aqui, obviamente, um acontecimento muito surreal, né? Sobrenatural, que foi a abertura do Mar Vermelho para que o povo israelita passasse. Mas podemos usar aqui para o nosso dia a dia, que muitas das vezes, como superando, né, as nossas ansiedades, nossas incertezas, são coisas mais íntimas, né? São coisas mais nosso dia pessoal, nosso pessoal. Muitas das vezes não é algo tão extraordinário, mesmo que Deus sim pode fazer coisas extraordinárias em nossas vidas. Mas eu vejo aqui nessas duas frases, em Êxodo 14, 14 e depois, né, no verso seguinte, o 15, algo interessante que podemos tirar e levar e trazer para o nosso contexto atual. Muito interessante que aqui o Senhor, né, o nosso Deus, ele fala que o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então, é isso, Deus, ele peleja por nós e luta por nós. A gente vê muito na Antiga Aliança, quando o povo ele ia à batalha, tinha sempre a expressão de que o Deus, né, o Senhor entregará os nossos inimigos, né, em nossas mãos. O Senhor vencerá, vendo claramente que ali eles viam Deus, né, de uma forma ali figurada, né, como um grande guerreiro, né, todo-poderoso que lutou e lutava pelo povo. É claro que ele é uma forma, né, como eu disse, de ver Deus dessa forma. Óbvio que Deus está nos céus, ele age lá desde o seu trono de glória.
Mas vejamos justamente isso. A gente tem que ter entender a maturidade de sempre saber que Deus ele está desta forma, pelejando por nós, lutando por nós. E vós vos calareis, ou seja, muitas vezes a gente deve ficar mais quietos, às vezes falar menos e deixar que Deus haja, que Deus peleja por nós. Claro que devemos sempre, claro, fazer a nossa parte, né, os nossos deveres, mas sabemos que Deus está o tempo todo agindo, está o tempo todo trabalhando a nosso favor. Então podemos ficar quietos, tranquilos e deixar Deus trabalhar, pelejar. Porque aqui neste momento, vemos também justamente no verso seguinte o que, ó, então disse o Senhor a Moisés: por que clames a mim? Disse aos filhos de Israel que marchem. O que Deus está querendo dizer aqui? Que o povo naquele momento, desesperado, né, obviamente não julgando, né, obviamente era um momento ali muito apreensivo, né? Mas o povo já tinha visto, né, vários milagres. Eles já tinham presenciado as 10, né, pragas que caíram, né, sobre o Egito. Eles já tinham presenciado, né, o maná que caía do céu, o fogo que todas as noites ali ficava, né, aquele redemoinho de fogo que ali aquecia todo o povo e iluminava, né, em volta, porque no deserto a noite é extremamente escuro e perigoso, né? Então, assim, eles tinham presenciado tudo isso, coisas realmente incríveis, e mesmo assim estavam, desconfiando, né, que Deus iria trabalhar e iria fazer ali algo poderoso para eles, deveriam, né, estar com fé, crendo. Então, assim, naquele momento, Deus ele pede, ele fala a Moisés: ó, por que clames a mim? Porque o povo está clamando, pede para que eles marchem. O que ele está querendo dizer aqui? Que muitas das vezes a gente fica muito pedindo, né? Clamando a Deus, que obviamente não é algo errado, mas a gente deve também agir, confiar, essa marchar aqui, cara, que aqui no sentido literal mesmo, naquele momento, mas trazendo isso para nós, às vezes a gente deve marchar no sentido espiritual, ou seja, de confiar, de dar o próximo passo, né? Os próximos passos de confiança, de crer. E muitas vezes precisamos disso, de marcharmos. Deus muitas das vezes fala a nós: ó, por que está clamando a mim? Marche. Ou seja, por que está o tempo todo só pedindo, pedindo, clamando? Creia, confie. Espiritualmente falando, dê o primeiro passo, dê os primeiros passos. E o Senhor, sabendo que o Senhor peleja por nós, possamos ter essa confiança. Que nós, né, como povo de Deus, possamos todos os dias marcharmos. Ou seja, hoje sabemos que a nossa terra prometida é o reino vindouro, é o reino que virá, o reino de nosso Deus. Então, estamos nessa caminhada, nessa trilhando, né, esse caminho estreito, que é tudo isso, né? Tudo isso que nós fazemos é um meio para um fim, que é esse fim, né, herdarmos, né, a salvação, a vida eterna. Então devemos todos os dias estar marchando. Estarmos marchando todos os dias no sentido espiritual, que o que seria essa é justamente confiar, colocar nossas preocupações nas mãos de Deus para justamente sermos alimentados, alimentar o espírito para sermos fortalecidos e assim confiarmos no Senhor. E aí assim marchando todos os dias em prol, né, indo em direção a essa terra prometida, que é esse reino de nosso Deus, o reino que virá, o reino vindouro. Marchando todo dia, confiando assim, meus irmãos, vamos o que? Superando as ansiedades, superando as incertezas, vencendo a, 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 a batalha nossa de cada dia, né? Existe na expressão o pão nosso de cada dia, mas vencendo a batalha, né? Cada batalha nossa de cada dia, né? Todo dia é uma batalha diferente, é uma luta, né? Seja contra, né, nossos pecados, né? Contra os anseios da carne, né? Suprimimos ela.
e também outras questões, mas cada dia, né, é uma batalha, vencendo com a graça de Deus, confiando, e assim vamos superar. Então muitas vezes fica nessa inércia de ficar só se preocupando, clamando, pedindo a Deus, mas não age no sentido que é espiritual. De, não, calma aí, eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que confiar nele. Ele luta por mim, ele peleja por mim. É o confiar. Deixar que Deus vai abrir o mar vermelho diante de mim. Ou seja, Deus vai abrir, né, essas grandes águas que querem nos sufocar, né, vendo ali de uma forma figurada, que são os problemas de nossas vidas. As águas que querem nos sufocar. Os ventos que querem nos levar. As muralhas, né, de Jericó diante de nós. Os gigantes. Então, né, levando esses obstáculos, né, que o povo de Israel passou na antiguidade, levando agora de uma forma metafórica nas nossas vidas atuais, é isso, né? Deus irá abrir o mar vermelho diante de nós, vai quebrar, pôr abaixo as muralhas, derrubar os gigantes, e assim por diante. É confiando em Deus, é marchando todos os dias, confiando nele. E para isso nós devemos orar, entregar nossas confianças a Ele, nossas ansiedades, perdão, nossas preocupações, confiando nele. E assim, Deus irá nos fortalecer, irá nos preencher de toda a confiança, de toda a fé. Iremos naturalmente, irmãos, é natural isso. Eu sei porque é experiência própria, a gente vai vencer as adversidades. Iremos passar, né, pelo mar vermelho da vida. O vento não irá nos levar. Então é isso, irmãos. Eu creio que olhando para esses dois versos, né, de Êxodo 14 e trazendo isso para nós hoje em dia, é isso. Devemos marchar, continuar firmes, marchando, confiando no Senhor, agindo em fé, em confiança, em esperança, orando, confiando em Deus. Certo, irmãos? Então vamos aqui novamente agora em Davi, né, a confiança em Deus em meio à perseguição. Davi enfrentou inúmeras ameaças em sua vida, especialmente por parte de Saul. No Salmo 23 ele escreve: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha que declaração poderosa de Davi, né? Muito conhecido. Isso tem muito a ver também, né? Os vales das sombras da morte, que nós, muitas vezes em nossas vidas nós passamos, como também aqui o Mar Vermelho, também podemos passar, né, pelos vales da sombra da morte. Também pode ser, de uma forma figurada, esses momentos sombrios de nossas vidas, momentos de dificuldade, mas não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, Deus está conosco. Esse salmo reflete a profunda confiança de Davi em Deus como seu pastor. Ele sabia que mesmo em situações extremas, a presença de Deus era suficiente para sustentá-lo. Davi nos ensina que a presença de Deus é suficiente para nos confortar em tempos de perigo. Mesmo no vale da sombra da morte, não podemos descansar em sua em sua proteção. A oração é poderosa. A adoração foram ferramentas fundamentais para Davi em tempos de angústia. Isso é muito interessante. A oração e a adoração foram as ferramentas que Davi usou para esses tempos que ele passou. Ferramentas fundamentais, diga-se de passagem. Davi, a gente sabe que ele foi praticamente acho que o maior escritor de salmos. E a gente vê sempre essa confiança em todos os seus salmos. Todos os seus salmos. Até em Salmo 51, que é um salmo onde ele abre ali o coração dele, né? Ali se arrependendo de forma muito profunda de seus pecados, né? Foi quando ele
aquele salmo ele escreveu, né? Ele compôs depois de ter passado, né, por aquela situação do seu adultério, né, com Betseba. E ali a gente vê ele abrindo, né, rasgando o coração dele em perdão a Deus. Salmos também mais bonitos e belos, né, que tem, e que as frases mais poderosas, né, que são os versos 10 e 11, os versos mais profundos das Escrituras. E Deus, e o próprio Davi, ele tinha essa confiança. Ele sempre estava em oração, sempre adorando. Davi, ele, como Daniel, ele orava várias vezes ao dia, né? 3 vezes ao dia ou até mais. Então, assim, a oração, irmãos, e novamente aqui citando, né? A oração e a adoração, podemos trazer essas ferramentas fundamentais de nossas vidas, e isso será fundamental para o nosso fortalecimento espiritual. Nós orarmos e adorarmos a Deus. Isso vai nos alimentar, nos preencher do seu Santo Espírito e nos trazendo, né, como frutos do Espírito, nos trazendo a confiança, a fé, o fortalecimento. Nós vemos em Salmo 18, 29, está escrito algo muito interessante. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, e com o meu Deus saltei uma muralha. Aqui na versão Almeida Corrigida Fiel e na versão Nova Versão Internacional, com teu auxílio posso atacar uma tropa, e com o meu Deus posso transpor muralhas. Olha só. O Salmo 18, 29 reforça a ideia de que com Deus podemos superar nossos limites através de seu poder. Então vemos ali, através do auxílio de nosso Deus, podemos novamente traz essa ideia de superar os nossos limites. Davi lhe proclama: contigo entrei no meio de uma tropa, ou seja, no meio ali de um pequeno exército, né, em meio ali de soldados inimigos. Ele pôde atacar uma tropa inteira com o auxílio de Deus. Nós sabemos que na antiga aliança, muitas das vezes, muitos servos de Deus eles tinham até realmente um agir físico mesmo, sobrenatural. A gente vê o caso de Davi, que ele de uma forma surpreendente acabava com centenas de milhares de inimigos, acabou com os gigantes, com os filhos até com os irmãos né, ele acabou ali com Golias. Já adulto, ele matou os irmãos de Golias. Segundo, nós vimos, acho que está em 2 Crônicas, agora não me lembro o capítulo, mas 2 Crônicas 20, algo assim. Em 1 Reis também está escrito, em Samuel, que Davi, ele, junto com seus homens, né, ele matou os irmãos de Golias, que eram gigantes, homens muito mais fortes. Nós vemos também o caso de Elias, né, que ele foi tomado de um grande poder e conseguiu correr mais do que uma carroça, né, uma cavalaria, e provavelmente ele superou ali uma velocidade incrível. Então, assim, nós vemos realmente Sansão, né, acho que é o melhor exemplo também, né, tinha uma força sobrenatural, matou, né, 1000 filisteus. Então vemos ali que até mesmo no sentido literal mesmo, Deus ele podia fazer esses coisas surpreendentes, né, na vida do crente aqui. Talvez o Davi possa até estar se referindo de forma literal, porque não, né, transpor uma muralha, né, soltar uma muralha com o poder de Deus. Mas podemos trazer essa ideia de uma forma figurada nessa, né, essa ideia de transpassarmos, de transpor, de saltar, né, superar os nossos limites através do poder de Deus. Superar essas ansiedades, preocupações em nossas vidas. E no verso 30 está escrito também, ó: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Davi declara que é um escudo que nos protege de toda a investida dos adversários. Mas para que Deus seja o nosso escudo, precisamos
nos refugiar nele, ou seja, buscarmos sempre a sua presença, nos lançarmos, entregarmos a ele e confiamos em seu poder. Confiando em seu poder. Então vemos claramente isso. Davi, ele declara que Deus é um escudo para ele, contra toda a investida do inimigo. Só que para que Deus seja o nosso escudo, irmãos, temos que nos refugiar nele, buscar nele esse refúgio. Então muitas vezes as pessoas, muitos crentes, eles não conseguem buscar um refúgio em Deus. Aí ele busca, poxa, eu sou um filho de Deus, sou um crente, mas muitas das vezes não consigo ter uma paz. Porque às vezes a pessoa quer buscar, às vezes acaba caindo num erro, que eu já até abordei aqui em um estudo, sobre querer a autossuficiência, né? Querer ser autossuficiente. Só que a gente tem que ter a ideia que sempre, em todo momento, devemos buscar em Deus o refúgio. Em todo momento, qualquer coisinha, qualquer coisa que venha nos atrapalhar, não querer nos fazer mal, devemos buscar primeiramente a Deus esse refúgio. Não é nas pessoas, é em Deus. É como foi dito, né? Dobrar os nossos joelhos, nos abrir, verbalizarmos, né, o que nós estamos passando, sentindo, e nos lançarmos nele, nos refugiarmos em Deus. Em todo momento. Então, para que Deus seja o nosso escudo, para que Deus possa agir, te proteger em sua vida, você tem que confiar, é ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que ter a fé de confiar em Deus, e assim ter a fé de buscar a presença dele, e a fé de se lançar e de se entregar a ele, e a fé de confiar em seu poder. E assim Deus, ele será um escudo em tua vida. Te protegerá de toda a investida do adversário, de toda a seta inflamada do inimigo, e quebrará toda a arma forjada contra você ou contra nós. Então, é isso. E vemos aqui outro exemplo, Elias, né? O profeta Elias, como eu até citei aqui anteriormente, renovando a força em meio ao desespero. Elias, né, após enfrentar os profetas de Baal, experimentou medo e esgotamento. Ele fugiu e desejou a própria morte até, né? Como vemos em 1 Reis 19:4. No entanto, Deus cuidou de Elias, enviando um anjo para alimentá-lo e restaurar suas forças. No caso ali, era um anjo, né, do Senhor para o ajudar, né? Foi algo surpreendente, né? Depois, Deus falou com Elias em um sussurro suave. Elias nos mostra que até mesmo grandes homens de Deus podem enfrentar ansiedade e esgotamento. Deus, em sua graça, não desampara, os seus. Ele provê descanso, sustento e renovação espiritual. Justamente, Deus, ele provê isso em nós. É por isso que Jesus, ele falou, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus, ele vai acrescentar e vai prover o descanso, o relaxamento. Não é à toa que nós temos também uma vez na semana um descanso, né, que é o sábado do Senhor, o santo sábado do Senhor. Nós nos descansamos das coisas, do nosso trabalho, de nossas obras, das preocupações seculares, né, do dia a dia. Então, prover o descanso, o sustento, a renovação espiritual. Deus não despreza as nossas fraquezas. Ele nos fortalece em momentos de desesperança e nos restaura para continuar a jornada. E vemos também, irmãos, algo muito interessante. Nesse episódio de 1 Reis 19, que iria trazer aqui com mais clareza, trazendo também uma metáfora, né? Algo que podemos trazer para nós, no nosso contexto, que saia da caverna e põe-se diante do Senhor. Após ter vivido uma vitória espiritual grandiosa no Monte Carmelo, enfrentando os profetas de Baal, Elias se vê agora em fuga, com medo, esgotado, emocionalmente abatido e desejando até mesmo a morte.
O mesmo homem que orou e fez cair fogo do céu, agora está escondido em uma caverna, pedindo para morrer. Essa transição abrupta nos mostra que até grandes homens de Deus enfrentam momentos de fraqueza. Elias representa muito de nós, servos de Deus que, mesmo após experiências poderosas, nos sentimos esgotados, sozinhos e com vontade de desistir. A caverna onde Elias se refugia torna-se um símbolo desse lugar de isolamento emocional, né, de exclusão, de autoexclusão e espiritual no qual frequentemente nos escondemos, uma espécie de exílio interior. Interessante, irmãos, que eu lendo essa passagem, né, esse capítulo 19, eu lendo dois ocorridos, esse ocorrido, eu meditando, eu pensei isso muito interessante, porque Elias ele ficou triste, né, ele ficou ali sentido uma grande tristeza, pode se dizer talvez num momento ali de uma depressão, querendo até mesmo a própria morte. Ele se coloca nessa caverna, né, onde ele se exclui, ele se esconde. E eu vi isso que pode ser, trazendo, né, para o nosso atual contexto, isso pode simbolizar muito disso, né, um lugar de isolamento emocional, espiritual, no qual muitas das vezes nós podemos, né, a mercê, querer nos colocarmos nessa esconderijo. Frequentemente nós nos escondemos, né, uma espécie de exílio interior, de autoexclusão. Então a caverna pode simbolizar isso. Só um momento, irmãos, deixa eu beber uma água aqui rapidamente. Então, mas é justamente nesse cenário escuro e solitário que Deus se aproxima de Elias. E o faz uma pergunta. Isso é muito interessante porque Deus ele fala isso duas vezes, irmãos. O que fazes aqui, Elias? Como vemos no verso 9. Ele faz essa pergunta duas vezes a Elias. Aí os irmãos vão entender, né, o que está aqui, né? Saia da caverna e põe-te diante do Senhor. Então Deus ele fala, né? Ele pergunta o que faz aqui, Elias? É claro que Deus sabia o que Elias estava fazendo ali, óbvio. Mas a pergunta não era para informar a ele, né, a Deus, mas para confrontar o coração do profeta. Era uma espécie de chamado, de convite à reflexão. Por que você está se escondendo? Por que você se isolou? A pergunta divina nos alcança também. Então vemos quantas vezes, talvez alguém aqui, né, algum irmão já ter passado por essa experiência, né, por esse momento, de querer, muitas das vezes nós nos escondemos em nossas cavernas interiores, ou seja, em nossas, uma caverna da tristeza, da ansiedade, da desistência, da autocomiseração. O que é autocomiseração? É se autolamentar, ter piedade de si mesmo, né? Ficar ficar se lamentando, autopiedade, né? Vou até mostrar aqui, ó, que esse sentimento também não é saudável para todos nós. Que ó, o sentimento de compaixão por si mesma, a pessoa ficar sempre, sabe, se auto-lamentando, é uma coisa que também de ficar se martirizando não é algo saudável de se fazer. A pessoa às vezes faz algo de errado e fica naquele se martirizando, e isso não é algo saudável. Então, quantas das vezes a gente ter passado por essa experiência, eu mesmo já ter passado por algo parecido. Claro que não foi nada muito pesado, né? Algo até chegar ao ponto de querer desistir, de querer, né, ali como um profeta queria dar fim à sua vida, graças a Deus, mas já me encontrei em momentos assim de querer a pessoa, de eu querer me colocar nessa caverna, sabe? De ficar triste, de ficar, sabe, ansioso, essa coisa de querer desistência, e isso é errado. E eu, graças a Deus, né,
eu entendi que isso não era correto, pela graça de Deus, né, eu superei, confiei. É algo que todo cristão ele pode passar. Nenhum cristão ele está à mercê está totalmente longe de passar por esse momento. Pô, até Elias passou por isso, um grande profeta. Então a gente pode cair nesse erro de querer nos colocarmos nessa simbologia, nessa metáfora, nos colocarmos nessas cavernas, nessa reclusão, nesse exílio interno, né, da tristeza, da ansiedade, da desistência, da autocomiseração. Então Deus, ele se achega e pergunta com amor: o que você está fazendo aí? Deus então chama Elias a sair da caverna. Aí, né, vem a frase, né? Sai para fora, né? Que essas frases eram muito comum, né? Essas frases assim de meio redundante, né? Hoje a gente não usa muito, não usa mais isso, né? Vê como foi errado, né? Sai para fora, entra para dentro. A gente sabe que isso hoje na nossa linguagem é errada, né? Algo redundante, né? Mas nas línguas semitas antigamente, né? Hebraico, egípcio, essas línguas que estão na linha das letras semitas, né? Era muito comum esse tipo de expressão, né? Sai para fora, entra para dentro, olhei com meus olhos, contemplei com meus olhos, falei com a minha boca, e essas coisas assim, subir para o alto, desci para baixo, era muito comum, então não era visto como algo errado, né? Então, saia para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Como vemos no verso 11. Esse chamado é simbólico e poderoso. Deus não deseja que permanecemos escondidos no fundo das cavernas da alma. Ele nos chama para um encontro, para a oração, para estar de pé diante dele. Mesmo quando nos sentimos sem forças, Deus não se manifesta a Elias de maneira espetacular. Então vemos aqui claramente que muitas das vezes a gente se coloca nessa situação, nessas cavernas interiores, né, de nossas almas, nesse sentimento. Mas Deus ele pede, ó, saia daí. E não com uma voz, como vamos ver aqui, não com uma voz, às vezes uma voz, um sussurro suave, aquilo que você sente em seu coração. Ó, saia daí, põe-se diante de mim, perante o Senhor, ou seja, em oração. Em vez de nós ficarmos nessa tristeza, para superarmos as nossas ansiedades, nossas incertezas, precisamos sair desse sentimento, sair e colocar-se diante de Deus. Põe-se diante do Senhor, ou seja, dobre os seus joelhos e ore, batalhe, espiritualmente falando. Marche, como eu fui dito ali anteriormente, marche. Não fica só na lamentação. Marche, ore, põe-se diante do Senhor, né, diante de Deus, para vencer esse momento, porque Deus não deseja. Deus lhe pede a Elias: o que fazes, Elias? O que está fazendo aí escondido, se isolando? Lute, põe-se diante de mim. E nós vemos que Deus não se manifesta ali de forma espetacular. Primeiro vem um vento forte, mas Deus não estava no vento. Depois veio o terremoto, mas Deus também não estava ali. Em seguida, um fogo, e ainda assim não estava. E por fim, ouve-se um sussurro suave, uma brisa tranquila, e nesse sussurro que Elias reconhece a presença de Deus. Aqui está uma grande lição, meus irmãos. Muitas vezes esperamos que Deus nos fale por meio de grandes sinais, mas ele escolhe, se revelar no silêncio, na suavidade de sua voz, no secreto da oração, da quietude de nosso espírito. Ali na oração, no seu secreto, no seu íntimo com Deus, ali no seu quarto, seja onde for, na sua intimidade com Deus, ele fala em seu coração. Ele sussurra no secreto da sua alma. Naquele momento, Deus ele pode falar para você. Deus ele fala, dá uma ordem. Saia daí, Elias. Põe-se diante de mim. Confia em mim. Então,
muitas das vezes esperamos grandes sinais, mas às vezes no mais simples, que é mais nosso dia a dia, o mais banal do nosso dia a dia, né, ali, é a oração. Novamente mostrando aqui que o secreto, na intimidade, que no momento da quietude do nosso espírito, de nossa mente, do nosso coração, a gente se conecta, né, a gente se concentra, tenta ali numa maior ligação entre a mente, nossa mente e a mente de Deus, no nosso coração e o coração de Deus, nós podemos ouvir essa voz suave. Esse Deus, ele fala a nós. Quando estamos entristecidos, ele pergunta: o que está fazendo aí? Nessa cama? Dormindo quase o dia inteiro? Né, entristecido? O que faz nesse quarto? Escondido? Nessa autocomiseração? Nessa desistência? Nessa ansiedade? O que fazes aí? Põe-se diante de mim. Confie. Marche. Elias, ao ouvir esse sussurro, cobre o rosto com capa e sai da caverna. Indo à entrada para se colocar diante do Senhor, Deus brandou com fúria e nem sacudiu com violência, mas curou com uma palavra mansa. Isso nos ensina que o coração abatido não precisa de dureza, mas de graça. Deus não exige que sejamos fortes por nós mesmos. Ele nos fortalece com sua presença. Mas para isso precisamos sair da caverna. Sair da caverna é sair da paralisação emocional. É romper o ciclo de autocomiseração, é buscar a presença de Deus mesmo quando não há vontade. É orar mesmo sem forças e abrir o coração mesmo entre as lágrimas e se colocar de pé mesmo tremendo. Ao final do encontro, Deus renova a missão de Elias e ele nos apenas consola para também dar a direção. Mostra que ainda havia profetas fiéis, que Elias não estava só e que ainda havia o trabalho a de ser feito. Deus restaura o ânimo e reacende o propósito. Assim também é conosco, quando saímos da caverna e nos colocamos diante de Deus, não apenas somos consolados, somos reenviados, né, à missão, que naquele momento, depois daquele caso, né, Elias foi enviado novamente à missão, e somos reanimados com uma nova visão, um novo encargo, com uma nova esperança. Portanto, se você se encontra em uma caverna interior, emocional, espiritual ou existencial, sabe que o Senhor não te esqueceu. Ele te busca, ele pergunta com ternura: o que fazes aqui? E com a mesma mansidão te convida: saia da caverna e põe-se diante de mim. O Deus que te amou no topo do camelo também te ama na sombra da caverna, né? Uma figura. E ele ainda fala com uma voz suave. Amém? Então, e por último, né, Paulo, aqui o exemplo, né, força em meio à tribulação. Paulo enfrentou também perseguições, né, naufrágios, prisões. E em 1 Coríntios 2:9, ele compartilha a resposta de Deus, o seu pedido para livrá-lo em uma tribulação. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo nos ensina que a paz de Deus é uma promessa real para aqueles que escolhem confiar nele. Mesmo em meio às provas mais severas, a graça de Deus nos sustenta e nos torna mais fortes em nossas fraquezas. Jesus também, né? Vemos aqui por último um confronto, né, um exemplo, conforto em meio à agonia. E na noite antes de sua crucificação, Jesus enfrentou grande agonia. E estando em agonia, orava mais intensamente, o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Lucas 22:44. Mesmo Jesus enfrentou momentos de extrema pressão, mas ele escolheu confiar plenamente na vontade do Pai. Isso nos ensina a submeter nossas ansiedades a Deus em oração, sabendo que Ele tem um plano maior. Então, meus irmãos, é isso. É os exemplos que vemos de servos de Deus, até o próprio Filho de Deus, confiando plenamente em Deus. E olha que interessante, uma ferramenta muito que vemos fundamental aqui, irmãos. Como vemos todos os exemplos, a oração. A oração é uma ferramenta fundamental para superarmos a ansiedade, superarmos as incertezas, entregarmos, né, nossas preocupações a Deus. E vemos aqui, né, então superando, né, a ansiedade e a incerteza nos dias de hoje. Hoje enfrentamos desafios como crises financeiras, né, problemas familiares,
é enfermidades, né, instabilidade do mundo ao nosso redor. No entanto, as Escrituras continuam sendo a nossa fonte de orientação e esperança. Né, vemos naquela época, no contexto, né, desses servos de Deus, eles passando por esses momentos nas coisas do tempo deles. Hoje, enfrentamos problemas, mas no nosso contexto atual, né? Problemas financeiros, problemas familiares, enfermidades, estabilidade do mundo, né? Crises financeiras, né? Economia, essas coisas. E vemos o que? Busque Deus em oração. Ó, Filipenses 4, do 6 ao 7, nos mostra que em tudo devemos apresentar nossas preocupações a Deus. A oração nos ajuda a trocar a preocupação pela paz. Vemos em Filipenses 2, 7, do 6 ao 7, perdão, Filipenses 4, do 6 ao 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, desejem os vossos pedidos, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, é justamente aquilo que eu falei no começo do estudo, né? Com essa oração, nós trocamos as nossas angústias, as nossas preocupações pela paz, é uma troca. Em Deus colocamos nossas preocupações, nossas angústias, e em troca Deus nos dá, né, a paz, que excede todo entendimento. Ó, vemos aqui, ó, diante de Deus, pela súplica, com ações de graças, ou seja, também com agradecimentos. Né? Nas nossas orações devemos ser gratos a Deus. E a paz, né, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Ele nos dará a mente de Cristo. É isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, ou seja, não fique ansioso constantemente. Então, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, é justamente em oração, pela oração. Verbalizar o que você está sentindo. Esse versículo nos ensina a transformar nossa ansiedade em oração. Ao levarmos nossas preocupações a Deus, reconhecemos sua soberania e cuidado por nós. Isso também fortalece a nossa relação com Ele e nos permite experimentar a paz que excede todo entendimento. Também podemos meditar na palavra, né? Passagens como o Salmo 91 nos assegura a proteção divina, né? A palavra de Deus é um lembrete constante de confiança, né? De sua fidelidade. Até um mês atrás eu trouxe, né, uma pregação sobre, no caso, só Salmo, o verso 7, né, de Salmo 91. Como está aqui, ó. Eu trouxe aqui, ó. Salmo 91, 7. Né, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, né? Depois, irmãos, aqueles que ainda não assistiram, assistam. Muito bom. Uma pregação muito edificante. Até curta, né? Mais curta do canal, 1h e 4 minutos só. E vemos também, né, confiar na providência divina, né? Assim como José e Davi, devemos lembrar que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, né? Confiar em Deus, como José e Davi fizeram, né? Confiaram, mesmo que a gente não esteja compreendendo as coisas ainda, podemos confiar que Deus está agindo. Deus é perfeito. E foquemos nas promessas de Deus, né? Como vemos em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, podemos ter a certeza que Deus está trabalhando ao nosso bem. Deus está pelejando por nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Viva um dia de cada vez. Né? Mateus 6,34. Portanto, não vos inquieteis por coisa alguma, né? Com o dia da manhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Preocupar-se com o futuro é inútil. Jesus nos chama a confiar em Deus diariamente, sabendo que Ele superará nossas necessidades. Então é isso, é inútil você ficar se preocupando com o futuro, com o amanhã, excessivamente. Claro que podemos sim planejar alguma coisa, fazer o que iremos fazer amanhã, né? Mas se preocupar assim é inútil. Cultive a gratidão. A gratidão muda o nosso foco do problema para o provedor. Agradeça a Deus pelas suas bênçãos diárias, né? Se agradar, se contentar com o hoje. Então, cultive a gratidão a Deus, é muito importante. Agradeça pelo hoje, pelo que te proporcionou hoje. Troque o foco do problema pelo provedor, que é o nosso Deus. Então, amados irmãos, em meio aos dias difíceis, lembre-se de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia, como vemos em Salmos 46, 1.
Ele não nos abandona mesmo nas circunstâncias mais obscuras. Se hoje você sente que está se hoje você sente que está caminhando pelo vale da sombra da morte, saiba que o Senhor está contigo. Ele é fiel para renovar suas forças, trazer paz ao seu coração e guiá-lo para além dessas dificuldades. Como Paulo declarou em Romanos 8:37, mas todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Assim como Deus foi fiel a José, Moisés, Davi, Elias, Jesus e Paulo, ele também será fiel a todos nós, a você. Lembre-se que suas promessas lembre-se de suas promessas e confie não em sua própria força, mas no poder de Deus. Com ele você pode enfrentar qualquer situação. E fechamos então, irmãos, com as palavras, né, essas palavras com Isaías 41:10, que diz: não temas, porque eu sou contigo, não se assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que essa verdade, irmãos, fortaleça a nossa fé e nos traga esperança. Confiemos no Senhor, pois Ele é digno de toda confiança. E assim, né, irmãos, que a paz de Deus, né, guarde os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. E assim também que a graça de nosso Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, meus irmãos. Então, essa foi a palavra. Que possamos, né, em meio a esses dias difíceis, superarmos as ansiedades, as incertezas. Até como está nessa ilustração aqui que eu fiz, né, através da ChatGPT, que é justamente, né, a situação em que um homem está preocupado, mas está sempre com a luz, né, com a presença, que é uma forma simbólica, a luz de Deus diante dele, e a Bíblia, né, a Bíblia aqui aberta, sempre buscando esse conforto na palavra de Deus, e a luz de Deus está conosco, e ele aqui orando, né. Então, claramente, é isso que devemos fazer: orar, colocar nossas preocupações em Deus. Ele com certeza irá nos ajudar e superaremos toda a ansiedade, toda a incerteza e venceremos. Amém, meus irmãos? Então fico por aqui. Novamente peço aos irmãos que os irmãos deixem o vosso like, né, deixem o vosso comentário, que isso ajudará muito a amplificar essa palavra, que chegue a muitas pessoas, para que também sejam suas vidas edificadas e possam, né, ser fortalecidas. Também peço aos irmãos que possam compartilhar, né, muito importante, em suas redes sociais, onde os irmãos puderem e quiserem, né, WhatsApp, Telegram, Instagram, e seja onde, Facebook, onde os irmãos quiserem. Então é isso, meus irmãos. Se você é novo no canal, também se inscreva. Temos transmissões aqui todos os domingos a partir das 8 horas. E também, né, clique aqui nos primeiro comentário fixado, tem links muito importantes, né, para o grupo do WhatsApp, Telegram e tantas outras coisas e estudos bíblicos. Então é isso, meus irmãos. Fico por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se assim Deus nos permitir. Até a próxima.